o sentimento de angústia deles é tão grande que se um advogado chegar para eles e falar, não, é o seguinte, realmente, a administração só o servidor público, arbitrariedade... Oi pessoal, tudo bem? Prazer em vê-los aqui no canal, colegas servidores e colegas servidoras públicas. Primeiro eu quero agradecer a audiência, o último vídeo que a gente postou aqui sobre o assédio moral, o vídeo da segunda parte, teve bastante visualização e pessoas, colegas servidores que vieram buscar nossa assessoria técnica para atuar na defesa deles em processos administrativos, disciplinares e também algumas ações judiciais, eles assistiram o vídeo. Eu achei isso bem legal. E facilita muito, pessoal, facilita muito, porque aí a gente consegue ter um diálogo da situação que ele está vivendo com os elementos da tecnicidade jurídica, e aí flui e a defesa é mais eficaz. Muito bacana. Pessoal, olha só, eu quero conversar aqui de um tema, eu até postei uns vídeos curtos no perfil, tá? Que é sobre aventura jurídica. O que é aventura jurídica? Lamentavelmente, em toda profissão, você tem os bons e os maus. Você que é servidor público, você sabe disso. Tem gente boa e gente ruim no setor público. E tem gente boa e gente ruim na advocacia. O que acontece? Eu tenho, essa semana agora, só nessa semana, eu dispensei um tempo razoável, tá, com pessoas que chegaram até mim através do perfil, preencheram um formulário, indignadas com situações que elas viveram no serviço público, indignação legítima, tá? E buscando na angústia uma solução via judicial, acreditando que via judicial vai conseguir reparar a injustiça que eles sentem que sofreram. Essa semana foram 2, semana passada teve outros, e constantemente chegam pessoas aqui, colegas servidores, que o sentimento de angústia deles é tão grande que se um advogado chegar para eles e falar, não, é o seguinte, a administração só o servidor público, arbitrariedade... Não pode falar, né? Foi mal. E aí, aproveita a angústia do colega servidor, infla ele e diz assim, não, isso aí tem que levar ao judiciário, vamos levar isso à justiça, vamos fazer, vamos acontecer. Mas quando você analisa na tecnicidade, não me refiro à legitimidade da angústia, mas eu me refiro à tecnicidade jurídica. Ele não tem elementos de prova para demonstrar em uma ação judicial a violação do direito dele da forma que ele imagina que ocorre. Entendeu, pessoal? Porque dissabores, aborrecimentos, indignação com posturas de chefia da administração não são suficientes, tá? Eles não são elementos para você ir ao judiciário e buscar uma reparação. Ou até mesmo uma ação anulatória de um ato administrativo, a gente tem que demonstrar o vício do ato. E o fato do servidor não estar de acordo, tá, com a atuação discricionária da administração, os atos administrativos têm os atos vinculados e os atos discricionários. Muitas vezes chegam para mim casos e que eu analiso sem angústia, sem a paixão, que é esse o dever do advogado. O dever do advogado é primeiro, o advogado, a gente costuma dizer, existe uma frase que diz assim, o advogado é o primeiro juiz da causa. Porque na hora que o cliente chega apresentando a sua angústia, a sua demanda, a sua indignação, ele é a primeira pessoa que vai avaliar os fatos sob a luz do direito, sob a luz da norma aplicável, vai avaliar as provas e vai ver se ali existem e estão presentes as condições da ação, os pressupostos para ingressar na via judicial com uma razoável possibilidade de sucesso. Porque caso contrário, eu já percebi que alguns que chegam até mim ficam chateados. E eu falo, gente, olha só, para mim é muito fácil passar para você o meu Pix do escritório, ou emito o link do parcelamento no cartão, você paga, aí eu vou lá, e você
você vai ter as custas iniciais, né? Porque você é servidor público, como é que eu vou pedir gratuidade na justiça? Ah, mas pode pedir por causa disso? Pode, mas e se for negada? Você vai pagar a custa inicial. Quando a gente tiver que agravar de uma decisão interlocutória, interpor um agravo, vai ter que pagar. Se perder, vai ter que pagar a apelação para ir ao tribunal. Você vai ter custo. Se no final você perde, ainda paga a sucumbência, quanto você gastou? E o seu emocional? Você já está angustiado. Aí vai ficar na angústia do caminhar processual, a frustração da derrota, o prejuízo financeiro. Então é com esse cuidado que eu falo para vocês, pessoal. Não podemos embarcar em aventura jurídica. Vocês acham que eu não gosto de honorários? Eu sou advogado, eu vivo de honorários. Você acha que eu não quero? Nesse mês de maio, houve ao menos assim, se eu falar sem errar, uns 14 casos que eu gastei um tempo conversando para demonstrar, e olha que a minha consulta é cobrada, vocês sabem disso. A consulta técnica, a hora técnica tem um valor que a pessoa preenche o formulário, envia os documentos, eu analiso e a gente faz a consulta. Eu não cobrei R$1. A minha preocupação é que essas pessoas não caíssem na mão de outros profissionais inescrupulosos. Então eu falei com elas, olha só, a consulta técnica você já está tendo. A partir do momento que eu falo, olha, você não tem elementos robustos para ir ao judiciário, eu já estou fornecendo, já estou entregando uma consultoria. Que ele sai dali, se ele insistir, tem gente que é teimoso, que quer, porque quer. Não, mas eu quero pagar, eu quero contratar, tá? Mas não vai ser comigo. Porque eu gosto de dormir do meu travesseiro tranquilo. Então, pessoal, olha só, qual é o primeiro passo? Primeira coisa, você está vivendo uma situação que você sente que o seu direito está violado, procura um advogado para analisar se está violado. Porque outro problema que chega é com pessoas que trazem situações de muito tempo, mais de 5 anos, 8 anos, 10 anos, situações que aconteceram em 2014, 2015, 2017, não tem condição. Outras vêm com situações recentes, mas que não têm elementos de prova robusto do que elas alegam que estão passando, principalmente na questão do assédio moral. Falo, gente, como é que o assédio moral, eu já expliquei, ele tem que ter a conduta do superior, o dano, não é só o dissabor. Então, por exemplo, se você sente que está sendo evitado, uma determinada chefia está evitando contato com você, é direito. Ninguém é obrigado a ter que se relacionar intensamente com ninguém, ok? Ah, magoa, tem vários relatos, pessoal, que chega aqui e eu falo isso para alguns. Eu falei, gente, tem solução que é espiritual, que é terapêutica, mas não é jurídica, ok? Então, vamos focar no seguinte: se você tem um problema com a administração, você tem a situação do assédio, e a outra situação é você ter consequências de algum ato administrativo que te atingiu e que feriu um direito seu. Ora, qual é o caminho? Anular o ato administrativo. Para anular o ato administrativo, tem que se identificar ali os vícios na formação do ato. Muitas vezes, agora mesmo, hoje eu me entreguei uma análise técnica de uma situação lá no interior do Amazonas, que eu identifiquei um vício na motivação do ato administrativo. Então, a administração, quando produziu um ato que prejudicou o agente público, não era um servidor, era um agente público, ok? A motivação desse ato, ela estava viciada, a gente consegue identificar. Então, há elementos para ir ao judiciário e mostrar que houve um vício na formação do ato administrativo, que é uma ilegalidade, que aí o ato, ele é um ato que a validade dele, né, ela é frágil, mediante essa análise, cabendo a nulidade, é um ato anulável. Mas para que o Poder Judiciário manifeste a sua interpretação dos fatos e profira uma decisão, seja proferida uma decisão em favor do servidor, é preciso que esteja, nesse caso concreto, esse elemento e a prova, ok? Porque senão você vai ao judiciário. Veja bem, pessoal, o mérito do ato administrativo, ou seja, a conveniência, a oportunidade
tá? Tudo que envolve o mérito do ato administrativo, o Poder Judiciário não pode interferir. Lembra do princípio da separação de poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário. Se não, imagina se todo ato da administração o Judiciário fosse dizer que isso pode, não pode, que deve, não deve, caça o ato, aí o Judiciário vai administrar. Então o Judiciário vai se manifestar com o quê? Em que sentido? Quando verificada a nulidade, vícios, ilegalidades dentro de um processo administrativo, o cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, em outras questões administrativas, por exemplo, a motivação do ato. Eu gosto muito de analisar e entrar lá no fundo, nos fatos, porque o ato administrativo nada mais é o quê? Você tem a hipótese legal, porque a administração age de acordo com o que a lei determina. Então você tem a incidência da hipótese da vida real quando ela se harmoniza, ela se adequa, né? No direito penal a gente chama de tipicidade penal, no direito administrativo uma tipologia, uma tipicidade do ato. O que acontece? Aí sim a administração está corretamente motivada para agir, para atuar. Se a gente identifica um vício, ou vício de finalidade, que também é muito importante, que é princípio da atuação da administração pública, motivação do ato administrativo, é finalidade. Aí sim, a gente demonstrando isso com provas, né? Você tem que provar que houve um desvio de finalidade. Porque a motivação é inidônea, o agente, a autoridade administrativa, a administração pública, quando ela praticou o ato administrativo, a motivação dela não era idônea, ou seja, há um vício na motivação. Aí a gente pode ingressar no judiciário, ok, pessoal? Então fica aqui essa mensagem aqui hoje. Não vamos embarcar em aventuras jurídicas, tá? Falo isso para vocês com qualquer advogado que vocês vão procurar. Ah, nós vamos procurar um advogado para resolver esse problema porque a defesa técnica jurídica, o doutor Antônio, ele não quer saber que ele falou, blá, 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 então vou procurar outro. Vai procurar outro, mas busque um advogado sério, correto. Se ele disser não, acredite nele. Se o advogado analisa sobre a tecnicidade jurídica e diz assim, não há elementos para um ingresso de uma ação judicial, siga a orientação do advogado. Não busque alguém que satisfaça a sua vontade, o seu desejo, tá? Que vá suprir a sua angústia, saciar um pouco a sua angústia, mas no final você vai sofrer uma frustração, uma decepção e vai ficar ainda mais magoado, tá bom? Confia na gente, confia na tecnicidade, ok, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Valença, eu sou ex-servidor do Ministério da Justiça, sou advogado e agradeço muito a participação de todo mundo lá no perfil e aqui no canal. E vamos para cima, vamos brigar. Tendo materialidade, tendo direito, tendo prova, a gente vai para cima. Vamos para cima, a gente briga no júri da primeira instância, na segunda instância, vamos para o STJ, vamos para o STF. Não é questão de não ser combativo, mas nós temos que saber escolher as batalhas que vamos lutar. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, tudo de bom. Aguardo vocês no próximo vídeo.